Então, quando criança, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre fui uma criança muito inquieta. Estava querendo sempre conhecer as coisas, me divertir. Não aceitava muito os limites, os nãos que os meus pais me passavam, que a escola me passava. Então, eu não ficava muito na linha da média das crianças. A escola, na verdade, como criança, eu tive muitos sonhos. Sonhei, estava na época do Star Wars, eu tenho 48 anos, eu cresci a minha educação básica década de 70, década de 80. Então, eu peguei lá o lançamento do Star Wars, me encantava com aqueles filmes, com aqueles painéis cheios de controle, com aqueles efeitos especiais, com aquelas narrativas de espaço. Participei de muitas atividades na escola, representando essa questão da ficção científica, dos filmes. Mas a escola, ela, como vocês mesmo hoje puderam perceber, a escola era um lugar que eu também não gostava muito. Me sentia muito entediado, a escola não atendia a minha expectativa. Então, eu sempre buscava mecanismos, caminhos, para não participar da aula, para não estar presente na aula. E acabei virando um político muito cedo. Fui ser líder estudantil. E como líder estudantil, você se mobiliza para fazer muitos projetos dentro da escola, fazer muitas atividades, organizar eventos, enfim. Isso aí, eu nunca imaginava que isso estaria realmente preparando um pouco do meu comportamento, das minhas competências para o empreendedorismo. E eu só me lembro de 2 professores na época da escola. Um professor com 10 anos, eu falei para ele que eu tinha um sonho muito grande de ser piloto. E ele falou, mas você nunca vai conseguir ser piloto, porque você não gosta de matemática. Aquilo foi um balde de água fria muito grande. E a outra professora que eu me lembro muito bem, a professora Elzinha, foi no ensino médio, ela me ajudou muito na parte de redação. E eu estudei escola pública quase toda a minha vida. Só 2 anos eu estudei em escola particular. Bom, tinha uma característica na minha infância ou na minha identidade quando criança, quando adolescente. Eu não queria esperar para realizar os meus sonhos. Eu queria conquistar os meus sonhos de uma maneira muito rápida. Eu não queria esperar a faculdade, terminar os estudos, trabalhar. Como eu venho de uma família muito simples, meu pai professor e a minha mãe costureira, então eu não ganhava brinquedos. Raramente eu ganhava um brinquedo. Os meus brinquedos, meu Lego da infância foi ir para os restos de construção nos bairros, trazer azulejos e cimento e construir cidades com restos de construção. E a única maneira que eu vi para poder realizar os meus sonhos rápido foi empreender. Então, com 11 anos, eu decidi construir uma caixa de engraxate para engraxar sapatos e ir para a rua realizar o meu sonho. E, graças a Deus, a minha mãe nunca foi aquela mãe que tem vergonha ou que proíbe você de fazer determinadas coisas quando ela vê algo positivo no interesse da criança, na motivação. Então, eu comecei a ir atrás dos meus sonhos. Então, com 11 anos, eu comecei a engraxar sapatos, depois fui fazer venda de porta em porta de material de cama, mesa e banho, depois fui vender título de clube, e aí, com 13 anos, fui convidado a entrar numa empresa. E decidi, então, mudar os meus estudos para a noite. Comecei a estudar à noite. E aí eu comecei a conquistar muitas coisas que eu queria, que eu sonhava, e muito rápido. Então, a minha vida se acelerou muito, porque as minhas conquistas também foram muito rápidas. Com meu dinheiro, em 1984, eu comprei o meu primeiro computador. Comprei um TK-2000, comecei a aprender a programar nesse computador. 5 anos depois, eu ia entrar numa das empresas que desenvolve software, que vende softwares para a área de projetos, que é uma grande referência no Brasil. Eu era muito jovem e comecei a atuar nessa empresa na área de desenvolvimento de projetos, mas com foco da área comercial.
E comecei a desenvolver muitas competências dentro de um contexto de projetos. E o projeto, você tem um problema para resolver, você tem que reunir recursos para resolver, você tem que administrar tempo, tarefas, orçamento, pessoas. E isso me desenvolveu muito como jovem. Com isso, em 1996, eu decido fundar a Zoom. A Zoom Education for Life, que é a nossa empresa, nós estamos aí com 21 anos, nós somos uma startup. A gente começa com foco de levar para a escola aquilo que eu já queria desde a época que eu era estudante. Eu queria uma escola diferente, uma escola que me motivasse, que me desafiasse, que me desse a oportunidade de desenvolver o meu potencial. E todos nós sabemos que a escola hoje está muito presa ao conteúdo programático por causa dos sistemas de avaliação. E com isso a gente lançou a área da robótica educacional no Brasil. 1996. Desenvolvemos uma plaquinha eletrônica, usando um microcontrolador na época, 8051. Desenvolvemos um software e começamos a levar isso para as escolas. Nesse momento eu percebi que eu tinha em mãos algo muito bom, algo muito poderoso para transformar a educação. Porque a robótica educacional, ela não se trata apenas de criar robôs. Quem já participou de um torneio de robótica sabe, a garotada tem até um lema. Não se trata de criação de alunos criando um robô, mas robôs construindo pessoas. Porque a oportunidade de você criar, de você trabalhar em equipe, resolver problemas, superar desafios, reunir recursos para resolver, vem toda aquela questão da perseverança, do trabalho em equipe, da capacidade de resolver problemas, né? Da visão sistêmica de como as coisas funcionam. Então isso começou a me encantar muito, e eu comecei a perceber, gente, a gente tem nas nossas mãos algo muito, muito poderoso. Então nós começamos a levar isso para o Brasil todo, não apenas em escolas particulares, mas também escolas públicas, né? Tive a oportunidade de ver alunos que com 8, 9, 10 anos, hoje são professores, têm mestrado, um está terminando doutorado em neurociências, né? E vai atuar na área de educação, e são jovens brilhantes, não apenas no aspecto das competências, mas como pessoas. Tem uma visão de mundo, um desejo de contribuir para construir um mundo melhor. Agora, o maior desafio da gente como empresa foi da escalabilidade. Me frustrava muito ver a robótica restrita a um grupo de alunos numa aula extracurricular, com um professor mentor que gosta de tecnologia, gosta de programação. Por quê? Porque a gente já estava percebendo que a robótica não é só para quem quer entrar nas áreas de exatas ou para os alunos geek, os alunos inteligentes. A robótica pode ser para todos, porque desenvolve as habilidades, as competências. Você tem um ambiente ali onde as coisas não estão prontas. Tem alunos em times de robótica que têm foco em administrar o time, preparar o time para a viagem, preparar os orçamentos, buscar patrocínios, né? Então, todo esse ambiente de aprendizagem é proporcionado pela robótica educacional. Agora, o desafio foi da escalabilidade. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem que, para mim, me marcou. Eu fui até os Estados Unidos, o Maine, reuni com um velhinho, foi um dos fundadores do Media Lab, o Seymour Papert, já faleceu. Falei, Papert, suas ideias do construcionismo, do aprender fazendo, da robótica, da programação, da tartaruga, que é programada com a linguagem Logo, isso 15 anos atrás, ou mais, 20 anos, isso são ideias fantásticas, podem revolucionar a educação, mas como dar escalabilidade para isso? E aí eu mostrei uma ideia para ele, da gente criar uma atividade, uma metodologia, onde qualquer professor pudesse utilizar, não apenas um professor de robótica, qualquer professor pudesse utilizar. E com isso nós conseguimos dar a escalabilidade que o Brasil tem hoje. Então nós também iniciamos os torneios de robótica no Brasil em 1999. Hoje os torneios já estão acontecendo em todos os estados, já são várias ligas de robótica. Eu acho que hoje a robótica ela ganhou uma velocidade como nunca antes no Brasil. Os alunos estão mentorizando outros times.
Hoje a coisa cresce de maneira orgânica. Por muitos anos, a Zoom, por 9 anos, a gente sustentou os torneios no Brasil como iniciativa social. E eu tive a oportunidade com a minha empresa de também realizar os meus sonhos. E desde criança eu sempre tive um sonho de ser piloto de avião. E 9 anos atrás eu pude realizar esse sonho. E hoje eu já voei nesse caça com o nosso querido astronauta Marcos Pontes. E sou um adepto da aviação anfíbia. Então esse é o meu sonho de infância que eu pude realizar acreditando nele, acreditando nas pessoas que estão junto comigo e acreditando nesse trabalho da robótica e da cultura maker. Muito obrigado pela oportunidade.